No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é João, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 do mesmo texto diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos e identificamos o que vimos como sendo Ele, o Filho do Homem, o próprio Deus. Nós testificamos isso. Amém? Por conta disso, eu quero convidá-los a colocarem-se em pé. Nós vamos orar. Esta igreja existe para a glória de Deus, para o louvor de sua glória, para o conhecimento de sua vontade e obediência desta vontade. Vontade esta que está apresentada na palavra de Deus. Não vivemos pelo que nós sentimos, nem fazemos o que nós gostamos. Nós obedecemos à palavra de Deus. O norte que nós temos,
O único norte é a palavra de Deus. Não adoramos a Bíblia, mas servimos a Deus, revelado nas Escrituras Sagradas. Correto? Por isso eu quero convidá-los para cultuar ao Senhor nosso Deus. Pai querido e bondoso, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por tudo que Ele fez na cruz em nosso lugar. Muito obrigado. Nós confessamos os nossos pecados, admitimos os nossos erros, sabemos de nossas falhas, sabemos quem o Senhor é. Por isso, em reverência, nós nos apresentamos ao Senhor por meio de Jesus e queremos cultuar o Senhor na beleza de Tua santidade. Queremos ouvir o Senhor e o que está escrito em Tua palavra. Queremos ser edificados por Tua palavra. Obrigado pelos irmãos que já chegaram e os que ainda estão chegando. Obrigado pelos que estão em casa e que cultuam com a mesma reverência. Muito obrigado. Abençoe o nosso ajuntamento. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se com exceção do Alan Caster. Queria que ele viesse aqui à frente. O Alan Caster é diretor do Ministério de Ensino da igreja. Ele tem feito um trabalho digno de nota e de gratidão. E eu queria que ele fizesse um convite para toda a igreja. Não só para os membros, mas um convite pelos membros para outras pessoas. Nós estamos começando o ano, ou o objetivo do ano, no próximo domingo. Santidade é o alvo, é o objetivo para o ano de 2022. E nós vamos começar trabalhando isso em nossos relacionamentos caseiros. Alan Caster. Graça e paz, meus irmãos. Bem, como o pastor falou, hoje, nesse domingo, nós encerramos as aulas regulares da EBD. E no próximo domingo, nós iniciaremos as aulas especiais. Temos chamado essas aulas especiais, que iniciarão no dia 19 de dezembro, e continuarão até o final do mês de fevereiro. Então, durante essas aulas, nós receberemos aqui mesmo no templo os Teens 1 até a maturidade. Estaremos estudando a palavra do Senhor juntos aqui. E para o dia 19 de dezembro, nós estamos na expectativa de recebermos o pastor Dr. David Merck. Ele escreveu o livro Comentário Bíblico, Lar, Família e Casamento, e aceitou o convite de vir ministrar essa aula especial no dia 19 de dezembro. Muito embora ele esteja passando por alguns dias bem difíceis, temos orado por ele. Ele, nesse momento, sequer está no Brasil, mas eu estive conversando com ele nessa semana e ele, mais uma vez, confirmou a presença aqui no dia 19. As aulas terão como tema Santidade no Lar. Então, como o pastor também mencionou, no próximo ano o tema da igreja é Santidade. Iniciaremos essas aulas Santidade no Lar. Toda a igreja está convidada para comparecer, tá bom? Vão ser momentos muito bons. A família é projeto de Deus. Então, se você é marido, se você é esposa, se você é filho, se você é irmão, né? Você está dentro da família, faz parte da família, plano de Deus para todos nós. E motivamos os irmãos para convidarem seus amigos, colocarem o banner que foi divulgado, um banner digital foi divulgado no grupo do WhatsApp da Igreja Oficial, bem como em outros grupos. Então, vocês podem pegar esse banner e encaminhar, convidando famílias, amigas, para estarem conosco também no dia 19 de dezembro. Ok, irmãos? Eu vou aproveitar a oportunidade, pastor, e vou fazer uma pequena oração, agradecendo, porque hoje finalizamos mais um semestre letivo, mais um semestre de aulas regulares. Mais uma vez, os professores se esmeraram. Eles preparam as aulas, eles estão aqui, domingo sim e domingo sim, sempre nos ensinando aquilo que o Senhor tem apresentado a eles. Então, se o pastor me permite, vou fazer uma pequena oração e gostaria que os irmãos se colocassem de pé e me acompanhassem nessa oração.
Pai querido, obrigado, Senhor, por esse ano que está finalizando. Obrigado, Senhor, por esse grupo que faz um trabalho para o Senhor e para a igreja. Tudo que eles fazem é para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado por tudo que eles têm nos ensinado, pela maneira com que expõe a Sua palavra e, em consequência, o Seu caráter, o Seu atributo, aquilo que o Senhor é e da forma que o Senhor se apresenta para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Foram momentos excelentes e te agradecemos pela sua graça e misericórdia para com cada um de nós. E já pedimos, Senhor, por essas aulas especiais que iniciarão no dia 19 de dezembro e perdurarão até o fim de fevereiro e depois retornarão no meio do ano de 2022. Por isso, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Quero agradecer todo o carinho da igreja, dos membros e do conselho e mesa por ocasião do nosso aniversário. Muito, muito obrigado mesmo. Agora eu já posso tirar a carteira de idoso. E já posso colocar o carro na vaga de idoso. Olha que coisa boa. Né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito, muito obrigado. Quero convidar o presbítero Alípio, por gentileza, da Igreja Cristã Evangélica de Monte Castelo, informando aos irmãos que a partir desta quarta-feira próxima, o pastor Daniel e a Sônia estão num tempo de descanso, de recesso, estarão viajando. Eu até achei que eles não estivessem hoje aqui. Falei para o pastor Menezes que vocês não estariam aqui, estariam viajando. Então, por conta disso, esse tempo de recesso, o presbítero o presbítero Samuel estará assumindo também o período de oração que acontece virtualmente. Os irmãos estão convidados a ingressarem nesse momento. Ou então, como é sugestão do pastor Daniel, que a gente se desloque para o Peniel e participe do trabalho lá no Recanto Peniel com o presbítero Domingos. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Alípio. Graças e paz, irmãos. Prazer enorme estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, Alípio, eu sou do Monte Castelo e sou fundador do Instituto Quero Doar, juntamente com a minha esposa e mais uma turma. A minha palavra de gratidão à igreja, à liderança, por permitir que nós, então, utilizássemos o Recanto Peniel para as nossas aulas. O nosso trabalho é um trabalho de missões urbanas, baseado em Atos 2, verso 47, como é que viviam os convertidos, louvando a Deus, né, e contando com a simpatia de todo o povo, dos vizinhos. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a nossa missão é abrir as portas das igrejas para a comunidade local. Então, nós recebemos alunos, os pais, familiares, tá bom? E nós vamos passar um vídeo do trabalho que nós fizemos, então, no último dia 4, com encerramento, tá? Então, quero agradecer muito, não só a liderança, mas o presbítero Domingos, a Liz, que é missionária, as pessoas que nos apoiam. Orem por nós. Eu costumo dizer que Deus colocou um sonho no meu coração, que é transformar a vida de milhares de crianças, jovens e adolescentes. E nós usamos 5 pilares para isso: a música, o esporte, a arte, a educação e os princípios bíblicos, que é o mais importante desses, que é aquilo que realmente vai transformar a vida dos nossos alunos. As aulas ajudam, mas não levam para o céu. Quem leva para o céu é Jesus Cristo. E para isso a gente precisa pregar o Evangelho. Deus abençoe, muito obrigado, meu querido, tá bom? Se o vídeo estiver aí no ponto... Uma instituição de caridade promoveu um evento para estimular exatamente a solidariedade e também levar diversão para a criançada em São José dos Campos. Com o Natal próximo, teve até a distribuição de brinquedos, que a gente sabe que é algo bastante significativo no momento de Natal, mas que é para a gente lembrar de presentear e de usufruir o presente também com saúde. Vamos ver essa matéria também do Fernando Manso, muito bacana para a gente falar de solidariedade. Cama elástica, ping-pong, pebolim e muitas outras atrações e diversões.
O sábado foi para lá de animado para as crianças e jovens que participam das atividades do Instituto Quero Doar, em São José dos Campos. A programação encerrou o calendário de ações do Instituto e garantiu muita diversão para as crianças. É muito legal porque você vê pessoas que você já conhece e consegue brincar com eles. A Letícia participa das atividades do Instituto Quero Doar desde o começo. Ela joga futsal e acredita que é muito importante para ela e para as outras crianças e jovens ter essa possibilidade. Eu gosto porque eles, além de ajudar a gente com as coisas que a gente não sabe, eles apoiam a gente. Criado há 5 anos, o Instituto oferece diversas atividades para crianças e jovens com idade entre 6 e 18 anos. Tudo que foi feito aqui foi feito com doações. Então nós temos a Alessandra e a Pâmela que idealizaram essa festa, que conseguiram as doações. Então gente que a gente não conhece doou dinheiro, doou presentes, doou alimentação, doou tudo que eles podiam para que isso se tornasse uma realidade e com muito respeito e dignidade pelas crianças, mas também pelas famílias, né? Então é um momento de celebrar a Deus por tudo isso que Ele está nos dando. Uma das idealizadoras desse evento de encerramento foi a Pâmela. Um dia de celebração ainda maior para ela, que precisou passar por um transplante de medula óssea. Eu creio, que a minha cura foi realmente um milagre que o Senhor me deu. Tantas pessoas, infelizmente, com essa doença não conseguem seguir a vida. Muitos amigos ficaram pelo caminho. Eu estou aqui hoje e creio que o Senhor quer me usar e que eu possa ajudar outras pessoas também. Nós temos até o banner de doação de medula óssea. Então nós temos esse carinho também pelas pessoas que estão hospitalizadas e não tem voz. Nós estamos aqui, dói sangue, dói medula. Então a gente está na ajuda em geral, assim, sabe, de todas as formas que a gente pode ajudar. Um dia de festa, sim, mas principalmente um dia para celebrar e agradecer. A nossa festa tem um tema, que é o Natal com o Papai do Céu. Então nós queremos realmente celebrar a Deus por tudo que Ele fez, nos presenteou com saúde, cara. Se nós estamos aqui hoje, nós devemos a Deus o dom da vida. Então nós queremos transmitir isso para a sociedade, mas também para os nossos alunos, para os pais, para os nossos voluntários. Tudo aqui é doado. Nós estamos aqui porque uma igreja cede esse espaço para a gente, sem cobrar nada. Não é? Então tudo realmente nós vivemos de doação, que é uma coisa que quando a gente doa, é você doar algo sem pedir nada em troca. Tipo, pular no pula-pula, ping-pong. Daí eu fico pensando, é tanta coisa que não tem nem como saber qual é. É um dia divertido hoje. É um dia bem divertido. Que testemunho lindo, né? Da Pâmela ali, falando exatamente sobre ela ter recebido a doação que fez com que ela se mantesse viva. Isso é muito, muito bonito. Você pode doar também e conquistar o sorriso de uma criança e, sob muitos aspectos, salvar a vida daquela criança. No caso dela, aí ela tinha câncer, não é isso? Então, quando ela recebeu a doação, é que ela pôde se manter viva e vencer um tratamento tão importante. Mas a gente fala de coisas mais simples também, como a doação, às vezes, do dinheiro, a doação de brinquedo. Vinícius, que é isso? Dinheiro é coisa simples diante da saúde. O dinheiro não é praticamente nada. Lembra daquele caso do Steve Jobs? O Steve Jobs, ele criou a Apple. Sabe a Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo? A Apple, todo mundo quer esse celular da Apple, os equipamentos da Apple. Pois é, o Steve Jobs morreu com câncer de fígado, com uma fortuna de bilhões de dólares e não tinha como se salvar. E ele mesmo disse isso. E então a gente reflete e pensa que o dinheiro é simples. O dinheiro vai, o dinheiro vem, mas a saúde, meu amigo, se não tiver saúde, não tem jeito não. Muito obrigado, muito obrigado. Meus irmãos, quero agradecer a presença de todos os que estão aqui e os que cultuam o Senhor. Sempre no segundo domingo de cada mês, nós separamos um tempo no culto para consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O objetivo único desses dízimos é a manutenção da casa do tesouro. Não tem outro objetivo, não tem outro propósito. As ofertas que são lançadas no gasofilácio, elas visam missões.
os missionários que estão no campo e suas famílias, a abertura de novos trabalhos é para isso. É bíblico e isso é necessário para a casa de Deus. Nesse momento, nós teremos um louvor. E enquanto é feito esse louvor, os irmãos podem fazer trazerem as suas ofertas. Eu creio que mais de 90% já estão fazendo isso através de Pixel, através de transferências bancárias, o que é muito mais seguro. Mas alguns irmãos têm dificuldade de fazer isso. Se porventura é o seu caso, você pode trazer ou ligar para nós durante a semana e nós faremos então o recolhimento, o depósito e levaremos para você o comprovante. Vamos nos colocar em pé então, nesse momento. Iremos cantar e trazer os dízimos e consagrá-los ao Senhor. Obrigado. Alexandre vai dar graças pelos dízimos e orar, pedindo ao Senhor que a mesa tenha sensibilidade e direção de Deus para a aplicação desses dízimos e ofertas. Por favor. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e bendizer-lhe o nome, ó Deus, agradecendo, ó Pai, porque podemos estar reunidos aqui, ó Deus, em volta da Tua palavra, Senhor Deus, podendo entoar cânticos e louvores ao Teu santo nome, ó Deus. E agradecemos, ó Deus, por essas pessoas, ó Deus, que se dispuseram, ó Deus, a colaborar na Tua obra, ó Deus, com grande privilégio, ó Deus, é poder participar da Tua obra, ó Deus. Que Tu abençoe, Senhor Deus, essas pessoas, ó Pai, e que as pessoas que estarão à frente, ó Deus, destinando esse dinheiro, ó Pai, que eles tenham sabedoria que vem de Ti, ó Deus, para fazer o melhor para Ti, ó Deus. Recebe, Senhor Deus, a gratidão, ó Deus, porque podemos participar juntamente com os irmãos, ó Deus, desta obra, ó Pai. Aceita a nossa gratidão, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos Salmos a gente lê como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então vamos louvar ao Senhor
porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e pela liberdade que nós temos aqui, de nos reunirmos para cultuá-lo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. O mês de dezembro é a época do ano que separamos para celebrar o nascimento de Jesus na forma de homem. Naquela noite, o anjo do Senhor disse que o nascimento do Salvador era uma notícia de grande alegria para todos os povos. E uma multidão de anjos apareceu, dando glórias a Deus nas maiores alturas. Então vamos nós também dar glórias a Deus, pelo seu imenso amor de ter enviado Cristo ao mundo para nos salvar. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos
Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorar, arcanjos adorar, ao Filho no bendito Amém, irmãos. Obrigada. Podem sentar. Amém? Isso. Por gentileza, abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Não sei se você leu esse texto hoje, ou se você o leu este mês. Certamente você o leu este ano, mas eu queria que nós lêssemos como se fosse novidade visual, como se você não conhecesse esse texto. Leia, não como quem decorou. Leia. Tá bom? Eu quero convidá-lo para a leitura desse texto. Imagine que seja um texto totalmente novo para você. João 3, versículo 16. Eu lerei uma vez, depois toda a igreja vai lê-lo em
uníssono, uma forma só, tá bom? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pronto, você já leu esse texto hoje. Agora, por favor, abra a sua Bíblia. Volta um pouquinho em Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Lucas 2. Agradeço ao Afonso pelo o trabalho visual tão extraordinário que ele faz todos os domingos. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Apenas até aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença dos irmãos. Muito obrigado pelos que nos visitam. Dentre os que nos visitam pela primeira vez, quero agradecer a dona Regina. O Senhor Jesus abençoe a senhora e abençoe a sua casa. Vamos orar? Ó Deus, cânticos foram entoados ao Senhor, orações foram dirigidas ao Senhor, a tua palavra foi lida para o teu povo, e agora queremos, como Maria em Betânia, nos aquietar e ouvir o que o Senhor tem para nós.
na expectativa de sermos alimentados, orientados, abençoados pelo Senhor. Fala conosco de forma clara. Fala de pão que se come, de água que se bebe, de coisas que se vive. Eu peço ao Senhor esta graça em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, a ideia de um Deus que resolve morar com a obra criada, ela não é simplesmente inédita. Ela é incompreensível. Ela é inconcebível para os padrões do homem. Não tem como uma mente humana, por mais brilhante, por mais geniosa que ela seja, imaginar a possibilidade de um Deus todo-poderoso vir morar no meio de gente tão limitada, principalmente considerando que ele conhecia a obra criada. É inconcebível. Não tem como você criar esta ideia. Não tem como você imaginar que o Criador se fez criatura por um ato voluntário. Ele quis. O Criador se fez criatura para que a criatura tivesse possibilidade de mudança. De outra sorte, não haveria. O Todo-Poderoso, o que criou o céu, o sol, os astros, os mares, tudo pelo exercício de sua palavra, ele resolveu morar conosco. Como? Qual a razão? Por quê? O que fez com que esse todo-poderoso Deus viesse se fazer criatura? É inconcebível, é imaginável isso. Qual a motivação que ele tinha para fazer isso? Uma vez que nunca entrou na mente humana tal possibilidade. Eu não sei se a gente consegue imaginar que o Criador se faz criatura. Eu acho que a gente atropela isso. A gente não para pensar em que tudo isso é, na verdade, uma grande humilhação. Ele abrir mão da sua glória e se tornar limitado, pequeno. Ele caber dentro de uma manjedoura. O Todo-Poderoso de fraldas. Consegue imaginar? O Deus Todo-Poderoso aprendendo a caminhar. Nasceu os primeiros dentes. Consegue imaginar? Ele viveu limitado, toda a natureza humana. Totalmente Deus e totalmente homem. Ele não deixou de ser Deus quando era homem. Não. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Não tem distinção. Como você diz, Filipe, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele encarnou. Ele veio viver a nossa realidade. O rico se fez pobre para que o pobre tivesse possibilidade de ver Deus, de ouvir Deus, de acesso a Deus, porque esse Jesus é o único caminho para Deus. Não existe outra possibilidade. Não há nenhuma obra humana que me dê o direito de ser assistido por Deus, a não ser Jesus. Não há nenhuma oração, por mais elaborada que seja, que me dá o direito da assistência e dos ouvidos de Deus. Não.
Eu vou decorar uma oração e vou corrigir a teologia da oração e vou colocar ela dentro de um português irretocável. Nem ainda assim. Eu vou fazer muito sacrifício para que Ele me dê assistência. Não existe possibilidade. Esse Deus veio viver conosco. Como isso é possível? Por que Ele iria querer algo assim, se não por amor? A única razão é esta. Não entra no nosso coração ou mente qualquer outra possibilidade de Ele vir morar conosco, a não ser por amor. E isso torna-se ainda maior quando você tem conhecimento de que esse Deus Todo-Poderoso viu Caim matar Abel. Ele viu. Ele viu. Ele viu quando os nossos pais preferiram uma fruta que não era para ser comida. Ele viu. Ele viu o homem construir a torre lá na Babilônia, Babel. Ele viu. Ele viu a necessidade de interferência na natureza humana, produzindo dilúvio e com isso morte. Ele viu. Ele sabia do intento do coração do homem. Ele viu isso. Ele sentiu isso. Ele viu. Ainda assim, ele resolve viver a minha realidade. Como? Como? Só é explicado isso porque Deus amou de tal maneira que veio. A única razão é essa. Não existe lógica nisso. Não. Existe amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele renunciou à sua glória e encarnou. Veio para o que era o seu, os seus não aceitaram, não o receberam. Então ele se estendeu para nós, gentios. Mas eu lamento de todo o meu coração que nos últimos tempos nós criamos um caminho paralelo ao que ele abriu em Jesus. E esse caminho paralelo não cabe à pessoa de Jesus. Não cabe. Ele veio, ficou, viveu, morreu, e agora nós queremos a vida sem ele. Domingo passado, o pregador nos falou de uma igreja que o senhor dela está fora e bate com o desejo de entrar nela. Porque ele foi colocado fora da liturgia, fora das orações, ele foi colocado fora do culto, ele foi colocado fora da vida das pessoas e ele quer entrar. Ele tem desejo de entrar e participar. Festas foram desviadas do propósito original criado por ele. Valores foram invertidos, ensinos foram desvirtualizados por conta do homem. O louvor que era para ele, hoje é muito mais humano, é muito mais dirigido aos sentimentos do homem. O homem tem um desejo de pegar, de tocar, de mudar o seu Deus de um lugar para o outro. O desejo de o homem ser Deus e que Deus viva a serviço deste homem. Isso coloca Jesus fora da sua própria igreja. Ele está fora da Páscoa, porque o homem colocou um coelho no lugar do cordeiro e a gente aceitou. Ele está fora do Natal, porque nós colocamos o Papai Noel em vez do Papai do Céu, Alípio. Alípio falou do Papai do Céu, mas nós colocamos o Papai Noel, porque eu posso tocar, eu posso tirar selfie com ele, eu posso colocar os meus filhos no colo dele e tirar foto. Ele está fora do Natal. Está fora da Páscoa. Ele está fora do nosso coração, da dureza do nosso coração.
Nós quase que oramos como aquele homem que diz, obrigado porque eu não sou como os demais. E dá as características dos demais. E diz, obrigado porque eu sou assim. E dá as suas próprias características. E o Senhor está fora. Ele está fora da igreja. Eu queria ler um texto para vocês ouvirem e chorar. Olha só, quando o Senhor Jesus fala dos princípios das dores, dos últimos dias, e dias que antecedem o seu retorno, a sua parousia, a sua vinda, a vinda para a sua igreja. Aqui no versículo 15 de Mateus 24, diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, aí ele diz, haverá um tempo em que o abominável estará no lugar santo. É inconcebível igualmente a ideia. Mas nós, igreja, estamos colocando o Senhor Jesus fora da nossa história. Igreja, abra os olhos. Acorda. Eu quero convidar vocês para um retorno às Escrituras. O que Deus diz nas suas Escrituras acerca do Natal. Aí você vai então ter uma ideia do coração de Deus sobre o Natal. E vai ter uma ideia do coração de Deus sobre a Páscoa. Porque Ele revela de forma clara. Irmãos, Ele fala de forma clara. Ele não manda sinais que você tenha que calcular, dividir, subtrair. Não, é claro, é claro. Ele quer ser entendido. Ele quer ser obedecido. Ele fala de forma direta, clara. Mas há um inimigo que desvirtua as suas verdades. Que chega e diz, é isso que ele falou, colocando meias verdades. Desviando o objetivo. E aí chegará o dia em que o abominável vai entrar e a gente não vai estranhar. Eu vi alguns desenhos animados que o meu neto via, o neto mais velho via. Eu disse, não, você não vai ver esse desenho. Não, podia ser até bonito, mas com esse nome você não vai ver. Eu disse para o pai dele, ele não vai ver. Pelo menos na minha casa ele não vai ver esse desenho. Era demônios, demônios. Vocês acreditam nisso? Os nossos netos estão vendo desenhos de demônios. Quando ele aparecer, os netos não vão estranhar, porque já viram. Já existe quase uma familiaridade com isso. Irmãos, houve um tempo em que um jornal muito popular tinha uma coluna chamada Ache o Oli. Quem lembra disso? O Oli. Onde está o Oli? Oh, obrigado. Os mais idosos, os mais experientes, os mais sábios. Ache o Oli. Eu quero fazer um exercício em dezembro para nós acharmos Jesus no Natal. Vamos investir em encontrar Jesus no nascimento dele. Eu queria que a gente fizesse esse investimento. E você dissesse, isso daqui aponta para Jesus. Isso daqui quer dizer que ele veio. Isso fala de Jesus ou da sua encarnação. Tá certo? Então, quero convidá-los para, à luz desse texto aqui, encontrarmos alguns sinais de Jesus. O primeiro deles é o decreto. Fica difícil você imaginar que José e Maria, grávidos do primeiro filho, se aventuraram a andar em um lombo de animal cerca de 140 quilômetros, saindo de Nazaré, na Galileia, indo até Belém, para fazer um recenseamento. Porque naquela época não estava funcionando o WhatsApp. Ele poderia entrar no WhatsApp. Não, ele tinha que ir lá. Não era um convite do governo. Era uma convocação. Era um decreto. E nós estamos bem familiarizados com esse termo, né?
decreto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então as pessoas tinham que sair de onde estavam e ir para onde nasceram, ou onde viviam a sua família, para preencher algumas perguntas que o governo fazia sobre a pessoa e sobre a posse das pessoas, porque o que o governo queria, a bem da verdade, não era contar a população, mas saber o que tinha a população, para que ele pudesse taxar com juros o que a população tinha. Era uma forma. Então ele convocou, baixou um decreto. Aqui é o imperador César. Desculpem. Perdão. Nós temos vivido época de decreto do governo federal, decreto do governo estadual, decreto do governo municipal, e às vezes um choca com o outro, a gente não sabe o que obedece, se obedece, se não obedece, é decreto, estamos debaixo de todos eles. Tem uns que a gente gosta, tem outros que a gente não gosta, decreto de todos os lados. A Bíblia fala de alguns. A Bíblia fala de um decreto que proibiu o povo de Deus de orar. Lembram disso? Não pode orar por 30 dias. Já imaginou se isso volta? Vocês vão estranhar se voltar? Claro que não. Não vão estranhar. Nós estamos indo de decreto em decreto. Quando o decreto ferir a palavra de Deus, faça como Daniel. Segue a vida. E se for para a cova dos leões, vá. Pode ser que o Senhor mande um anjo e proteja, mas pode ser que não. Aí se ele não mandar, você vai para o céu. Olha, é o máximo que o governo pode fazer, só isso. Nós não cantamos que lá é bom? Cantamos, velho. A Bíblia não diz que lá é bom? Diz. Então não tenha medo de ir lá. Não tenha medo. Vive os pés aqui, mas a cabeça lá. Houve um decreto também que o líder lá daquela nação construiu uma estátua bem grande. Ele disse, olha, vou ter que adorar a estátua. E muita gente fez isso. Mas teve um pessoal lá que não resolveu não fazer isso. E o rei ainda deu uma outra chance para eles. Lembram desse decreto? Pois é. Aconteceu isso. Nós estamos vivendo época de decreto. Um manda contar, outro manda vacinar, outro manda colocar carteira não sei de quê. Decretos. Nós estamos sujeitos a ele porque somos população e que vivemos aqui. Mas quando esses decretos ferirem a palavra de Deus, aí nós precisamos de discernimento, porque haverá um decreto lá em Apocalipse capítulo 13. Olha aí o versículo 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Um decreto. Você vai ter que comprar? Tem. Não estão dizendo por aí que a gente tem que ter um certo documento para comprar, vender, para viajar? Estão dizendo. Já ouviram isso? E se ele chegar? É um decreto. Vamos orar por discernimento. Orar por discernimento. O inimigo quer entrar, irmãos. Ele quer entrar. Ele quer ocupar o lugar que não é dele. Quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta, no lugar santo, entendam, chegou o fim. Está próximo às portas. Estamos vivendo épocas assim, meus irmãos. O que a gente vai fazer com o Natal? O que a gente vai contar para os nossos netos sobre isso? Nenhum decreto humano, nenhum, frustra os planos de Deus.
Nenhum decreto humano, por mais bizarro, absurdo que seja, está fora do controle de Deus. Deus viajou e Nabucodonosor resolveu construir uma imagem bem rapidinho. Olha, rápido enquanto ele não volta. Não. Quando o imperador resolveu colocar um decreto para que ninguém orasse por 30 dias, ninguém vai orar. É porque Deus estava dormindo. Não! Deus tinha o controle e continua tendo. Nenhum decreto feito passa despercebido do Senhor. Nós temos que ter discernimento de Deus, porque no Natal veio um decreto. Outra revelação bíblica sobre o Natal está na simplicidade dele mesmo. Aqui no versículo de número 7, diz que ele deu à luz o seu filho primogênito e enfaixou numa manjedoura, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para o dono da terra naquela cidade. Já pensou se o Natal só pudesse ser comemorado no Polo Norte? Ninguém que não tenha ido no Polo Norte poderá comemorar o Natal. Já pensou? Quem aqui ia poder comemorar o Natal? Quem já foi no Polo Norte aqui? Ninguém? Então estão fora. Israel, vamos trazer para mais perto, Israel. Se você foi lá na igreja da Natividade, que dizem ter sido construída onde ele nasceu, se você for lá, pode comemorar o Natal. Quem já foi lá? Levanta a mão. A Sônia pode ir, Yolanda pode. Nós não podemos, só as duas. Estão entendendo? O Natal é uma forma simples. Já imaginou se só pudesse ser festejado com as coisas que são gostosas, como castanhas e panetones? Gente, é ruim comer castanha portuguesa? Panetone é ruim? Aquilo amarga na boca? Não é. Não é. Vocês acham que aquela árvore limite que estava no jardim do Éden, da qual o Senhor Deus disse, não coma dessa árvore, porque se você comer, você morre. Não coma. Vocês acham que ela estava cheia de espinho? E que era horrível? Gente, pense num negócio feio. Um cheiro horripilante. Não era. Era uma fruta que o Senhor colocou como limite para a obediência. Só isso. E nós demos ouvidos ao que disse o inimigo e não ao que disse Deus. E isso é até hoje. Até hoje. Acerca do Natal, acerca da Páscoa, acerca das festas, acerca da oração, acerca do culto. É por isso que ele está fora. Porque nós estamos dando ouvido a quem não deve ser ouvido. O Natal ele começou numa simplicidade enorme. Um campo aberto, animais, manjedoura, bois, cavalos, anjos, pastores, coisas bem simples. Coisas bem simples. A simplicidade do Natal. Ele não requer muita sofisticação. Não. Foi comemorado assim, olha. Quando os magos chegaram para Herodes e disseram para eles, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos e viemos. Viemos para adorar. Vimos a sua estrela. Onde é que ele está? O rei ficou alarmado, e com ele toda a cidade, diz o texto, Mateus capítulo 2. Aí então ele vai na palavra, ele manda chamar as pessoas que conheciam a palavra, e diz, verifiquem aí, onde é que está escrito que vai nascer o Cristo. Aí o pessoal foi lá na palavra, aqui em Belém. Aí chegou, em Belém, não é aqui, é em Belém. Podem ir para Belém, porque aqui diz que era Belém. Quem deu direção foi a palavra, simples assim. Gente, mas que Belém é essa? Deve ser Belém do Pará. Vamos dividir a comitiva. Uma comitiva vai para Belém do Pará e outra vai para Belém das... Não tinha engano. Simples, claro, prático. Procure
Jesus no seu Natal? Se não o achar, coloque. Natal é Jesus. Se não é Jesus, não é Natal. Ele escuta orações de criança. Ele entra em casas que se abrem para ele. Deus Todo-Poderoso veio morar com a gente. O desejo dele foi esse. Por fim, Natal é envolvimento de todos. Versículo 15. Ausentando-se deles, dos pastores, os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 20. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Versículo 18, todos os pastores admiraram-se das coisas referidas, todos que ouviam. Os pastores viram e contaram o que viram, da forma como eles sabiam. Ou vocês imaginam que esses pastores foram para um seminário e ficaram lá 8 anos, se preparando para dizer: Deus se fez carne? Não. Uma criança pode falar isso, irmãos. Todo mundo vai entender isso. Nós estamos vivendo uma época que comemoramos o nascimento de Jesus. Então diga que Natal é Jesus. E envolva a família, simples e acessível a todos. Reúne todos em toda a terra. O seu começo foi assim, reuniu todas as classes. Desde pastores simples, que não eram tão afamados assim, que trabalhavam nas vigílias guardando um rebanho de animais e de ladrões, passando por reis, como o caso de Herodes, e envolveu uma profetisa chamada Ana, um sacerdote chamado Simeão, magos que eram estudiosos das estrelas, envolveu todo mundo, parentes, gente de perto, gente de longe, ninguém ficou fora do envolvimento do Natal. Todos participaram e levaram o que viram e o que ouviram adiante. Os pastores viram, ouviram e divulgaram. Versículo 17, versículo 20. Os magos espalharam a notícia que chegou a toda Jerusalém. E depois chegou lá onde eles foram, na Mesopotâmia. Eles contaram o que viram, contaram o que ouviram, o que experimentaram. A profetisa Ana, no 2:38, diz que falava a respeito do menino a todos que encontravam. A profetisa Ana contava a todos o que viu acerca do menino. Isso é Natal. Simeão também, no templo todos ouviram o testemunho de Simeão. Versículo 28, versículo 33. O que é Natal? O que eu vou falar sobre o Natal? Uma vez que a palavra me dá o norte. A palavra me diz: eu me cobri de tristeza numa época em que nós fizemos numa igreja um desafio da Páscoa e falamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado. E uma família me convidou para almoçar no dia da Páscoa, no domingo da ressurreição. E eu cheguei lá, eu vi no chão, desenhado patas de coelho. Na casa toda tinha. Não entendi aquilo. Aí o pai chamou o filho, que devia ter cerca de 6 anos, e disse assim: olha, o tesouro vai estar onde você acompanhar as pisadas do coelho e vai encontrar a Páscoa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que saindo da igreja, tendo ouvido que Páscoa tem tudo a ver com cordeiro, nada a ver com coelho, e o pai vai comemorar o que o pai está dizendo para aquela criança. O que vai ficar no coração da criança?
Pais, ajudem. Ajudem. Ou ele vai ficar fora. O que é Natal? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é Natal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos! Isso é Natal. É Natal. Nenhum problema você comprar panetone. Compra 2 e me dê 1. Nenhum problema. Nenhum problema. Se for molhadinho ainda, é melhor ainda. Nenhum problema. Castanha portuguesa? Nenhum problema. Compre e me dê um pouco dela. Me chame para comer. Mas não diga que isso é Natal. Não é. Natal é Deus que veio morar conosco. O Deus Todo-Poderoso veio morar conosco. O Criador se fez criatura. Abriu mão da sua glória. Cuidado, 3 princípios. Primeiro, cuidado com os decretos. Cuidado, traga para a palavra. O que esse decreto diz aqui? O que a palavra diz sobre esse decreto? Se feriu as escrituras, pula fora. Paga o preço. Paga o preço. Paga o preço. Lá em Goiânia, um pastor foi preso. Lá em Goiânia, cidade da Sônia. Porque apareceu lá 2 homens que queriam casar na igreja. Ele disse, não faço. Como não faz? Não faço. Não faço casamento assim. E foi preso. Não sei quanto tempo ficou preso, mas que foi. E se isso acontecer em São José, eu vou preso, irmãos. E o que é bom é que eu ocupo pouco espaço. Não preciso de uma grande cela. Não, sou pequeno, vou ter que ir, porque eu não vou fazer isso. Não vou. Cuidado com os decretos. Ouça o que a palavra diz. Se ferir os princípios de Deus, pague o preço. A porta é estreita e o caminho é apertado. Não se perca com as novidades do Natal. Não se perca com isso. Não se perca com o comércio. Viva o simples. Viva o simples, simples. Acessível. Se porventura você perceber que ele não está no seu Natal, chame. Chame, convide. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro aonde? Na sua casa. Olha, ele fala para a igreja que vai entrar na casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente no trono comigo, como eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Aleluia. Aleluia. Por fim, não importa se os outros não procuram Jesus no Natal para comemorar. Procure você. Procure Jesus lá, nas comemorações do Natal. E diga, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Isso aqui tem tudo a ver com Jesus. Isso aqui mostra Jesus. Isso aqui fala de Jesus. Isso aqui sim, isso aqui sim. Procure Jesus. Ache o Oli. Ache Jesus no seu Natal. Se não encontrar, convide. Não importa se ele está fora dos outros lugares, mas que esteja dentro de sua casa. Deus veio morar conosco. Numa outra ocasião, eu quero conversar com vocês sobre o Deus que veio morar em nós. Não só conosco, mas em nós, dentro de nós. Mas já é uma grande coisa ele vir morar conosco, a gente entender que ele abriu mão da sua glória e veio morar conosco. Mas o objetivo, o desejo dele é morar dentro. Coloque-se em pé, por favor. Por gentileza. Nós vamos orar e cantar um cântico. E eu queria que você meditasse nesse cântico. Tá bom?
Senhor querido, perdoa o nosso país, porque ele tomou algumas medidas e elaborou alguns decretos e não considerou o Senhor nem a tua vontade. Perdoe os nossos comerciantes que, no afã de ganhar dinheiro, elaboraram um caminho paralelo para comemorar o Natal. Perdoe, Deus, perdoe. Nós somos culpados porque alimentamos isso. Perdoe, Deus, perdoe os nossos comerciários, os nossos comerciantes, porque na ganância de ganhar mais, estão sempre criando algo novo para alimentar esta máquina do Natal. Também pedimos que o Senhor perdoe, ó Deus, a igreja, quando nós comemoramos o Natal sem nos preocupar com o Verbo de Deus que se fez carne. Perdoe-nos. Nós erramos, ó Deus, quando trilhamos um caminho que não passa pelas Escrituras. É a Tua palavra que nos diz o que é Natal. É a Tua palavra que nos diz o que é Páscoa. É a Tua palavra que nos orienta. E ela nos fala de Jesus. Erramos não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso, perdoe-nos. Queremos que o Senhor nos lembre das coisas que temos em casa, que precisam anunciar Jesus. Abençoe o teu povo que aqui está. Abençoe sim, ó Deus. Venha morar em nosso coração. Entrar na nossa realidade em casa. E direcionar toda a nossa vida. Em nome de Jesus, o teu Filho, é esta a nossa oração. Amém. Amém.
Conte, aproveite. Nós estamos aí há 2 semanas, um pouco mais, do Natal. Conta a história de Jesus. Reúne família e conta. Sobrinhos para os netos, para os vizinhos, conta a história. Conta a história de Jesus, conta a história do Natal. Pois não? Queria convidá-lo a descer até aqui. Um minutinho, por favor. Uau! Bom, muito obrigado pela sua palavra que fala do Senhor Jesus, que veio a este mundo. E, além do Senhor Jesus, que veio a este mundo há mais ou menos 60 anos, né? Veio também o pastor Waldenberg. É verdade, ele está fazendo aniversário, ele fez aniversário agora, no dia 10 de dezembro, né? Já vai ganhar a carteirinha de idoso. O tempo passa, mas nós queremos honrá-lo neste momento. Agradecer a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavrinha, a Adi também tem outra, e vamos seguir. Esse Senhor Jesus um dia disse para Pedro: Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, o seguiram. Pedro e os seus colegas, quando recebeu o convite do Senhor Jesus para segui-lo, eles deixaram tudo. Deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus. Não tem como seguir a Jesus. Não tem como servir a Jesus no ministério, na obra dele, sem deixar tudo. O ministério é marcado por doação. Se você não doar, não tem como servir ao Senhor. E nós vemos isso no Senhor. Nós vemos um homem que tem se doado para servir o Senhor Jesus. Faz com amor, algumas vezes com lágrimas. Sei disso. Mas o Senhor faz, o Senhor tem servido ao Senhor. Mesmo tendo que doar. Mesmo tendo que deixar tudo. Muito obrigado, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu cuidado, pelas suas ovelhas neste lugar. Louvado seja o Senhor. Eu queria cumprimentar o pastor e dizer a ele que o senhor chega lá onde eu estou. 93, com Cristo no barco, nós chegaremos lá. E eu queria dizer, uma palavra que eu gostei muito, pode dizer, mas você vai ler Lamentações, no momento de alegria, a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, inteirinha ela. E aqui diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada momento. Eu queria cumprimentar o senhor em nome de toda essa gente bacana aqui, pastor. Dizer que a gente chega lá com Cristo, 93 anos, se o pastor não chega, chega.
Isso aqui é uma lembrança de toda a igreja. Irmãos, quando o Carlos disse assim, desce aqui, me veio à mente, já estava quebrado quando eu cheguei. Não fui eu. Eu fui tomado de susto. Francamente, assim, desce aqui, meu Deus, o que é que eu fiz? Muito obrigado pelo carinho. Eu só quero chegar aos 93, Adi. Se for como você chega. Se for como você chegou, eu quero chegar lá. Se não for, eu quero ir antes. Se é para chegar inteira como você, humana como você, eu quero chegar lá. Se não for... eu acho que eu estou com 60, com 93, faltam 33, né? Vai estar com 123. É um pouco, né? Mas Deus permite que assim seja. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado. Nós vamos cantar. Vamos lá. Vamos lá? Gostaríamos de orar. Vou pedir para a Adi vir aqui orar, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor. Senhor, estamos muito alegres. A vida nem sempre é só alegria, mas na presença do Senhor, a alegria é constante. Agradecemos, Senhor. Mais uma vez agradecemos pela vida do nosso pastor. Ele tem sido nosso pastor e assim nós esperamos enquanto Deus o permitir. Despede-nos com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus nos abençoe e nos fortaleça na fé. Estenda Ele a sua misericórdia sobre nós. Se compadeça de nós e nos assista. O Senhor nosso Deus abençoe o pão na nossa mesa, multiplicando isso e abençoando os nossos relacionamentos com paz e harmonia.
O Deus Todo-Poderoso vos abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.